Lei nº 9.296, Lei de Interceptação Telefônica, regulamenta o inciso 12, parte final do artigo 5º da Constituição Federal. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. A interceptação de comunicações telefônicas de qualquer natureza para prova e investigação criminal e instrução processual penal observará o disposto nesta lei e dependerá de ordem do juiz competente da ação principal, sob segredo de justiça. Parágrafo único. O disposto nesta lei aplica-se à interpretação do fluxo de comunicações em sistemas de informática e telemática. Artigo 2º. Não é admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses. Inciso 1. Não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal. Inciso 2. A prova puder ser feita por outros meios disponíveis. Inciso 3. O fato investigado constituir infração penal punida no máximo com pena de detenção. Parágrafo único. Em qualquer hipótese, deve ser descrita com clareza a situação objeto da investigação, inclusive com a indicação e qualificação dos investigados, salvo impossibilidade manifesta devidamente justificada. Artigo 3º. A interceptação das comunicações telefônicas poderá ser determinada pelo juiz de ofício ou a requerimento. Inciso 1º. Da autoridade policial na investigação criminal. Inciso 2º. Do representante do Ministério Público na investigação criminal e na instrução processual penal. Artigo 4º. O pedido de interceptação de comunicação telefônica conterá a demonstração de que a sua realização é necessária à apuração de infração penal, com indicação dos meios a serem empregados. Parágrafo 1º. Excepcionalmente, o juiz poderá admitir que o pedido seja formulado verbalmente, desde que estejam presentes os pressupostos que autorizem a interceptação, caso que a concessão será condicionada à sua redução a termo. Parágrafo 2º. O juiz, no prazo máximo de 24 horas, decidirá sobre o pedido. Artigo 5º. A decisão será fundamentada sob pena de nulidade, indicando também a forma de execução da diligência, que não poderá exceder o prazo de 15 dias, renovável por igual tempo, uma vez comprovada a indispensabilidade do meio de prova. Artigo 6º. Deferido o pedido, a autoridade policial conduzirá os procedimentos de interceptação, dando ciência ao Ministério Público, que poderá acompanhar a sua realização. Parágrafo 1º. No caso de a diligência possibilitar a gravação da comunicação interceptada, será determinada a sua transcrição. Parágrafo 2º. Cumprida a diligência, a autoridade policial encaminhará o resultado da interceptação ao juiz, acompanhado de auto circunstanciado, que deverá conter o resumo das operações realizadas. Parágrafo 3º. Recebidos esses elementos, o juiz determinará a providência do artigo 8º, ciente o Ministério Público. Artigo 7º. Para os procedimentos de interceptação de que trata esta lei, a autoridade policial poderá requisitar serviços e técnicos especializados às concessionárias de serviço público. Artigo 8º. A interceptação de comunicação telefônica de qualquer natureza ocorrerá em autos apartados, apensados aos autos do inquérito policial ou do processo criminal, preservando-se o sigilo das diligências, gravações e transcrições respectivas. Parágrafo único. A apreensão
somente poderá ser realizada imediatamente antes do relatório da autoridade, quando se tratar de inquérito policial, Código de Processo Penal, artigo 10, parágrafo 1º, ou na conclusão do processo ao juiz para o despacho decorrente do disposto nos artigos 407, 502 ou 538 do Código de Processo Penal. Artigo 8-A. Para investigação ou instrução criminal, poderá ser autorizada pelo juiz, a requerimento da autoridade policial ou do Ministério Público, a captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos, quando, inciso 1, a prova não puder ser feita por outros meios disponíveis e igualmente eficazes. Inciso 2. Houver elementos probatórios razoáveis de autoria e participação em infrações criminais, cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos, ou em infrações penais complexas. Parágrafo 1º. O requerimento deverá descrever circunstanciadamente o local e a forma de instalação do dispositivo de captação ambiental. Parágrafo 3º. A captação ambiental não poderá exceder o prazo de 15 dias, renovável por decisão judicial por iguais períodos, se comprovada a indispensabilidade do meio de prova e quando presente atividade criminal permanente, habitual ou continuada. Parágrafo 5. Aplica-se subsidiariamente à captação ambiental as regras previstas na legislação específica para a interpretação telefônica e telemática. Artigo 9. A gravação que não interessar à prova será inutilizada por decisão judicial durante o inquérito, a instrução processual ou após esta, em virtude de requerimento do Ministério Público ou da parte interessada. Parágrafo único. O incidente de inutilização será assistido pelo Ministério Público, sendo facultada a presença do acusado ou de seu representante legal. Artigo 10. Constitui crime realizar interceptação de comunicações telefônicas, de informática ou telemática, promover escuta ambiental ou quebrar segredo de justiça sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados em lei. Pena reclusão de 2 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena a autoridade judicial que determina a execução de conduta prevista no caput deste artigo com objetivo não autorizado em lei. Artigo 10-A. Realizar captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos para investigação ou instrução criminal sem autorização judicial, quando esta for exigida, pena reclusão de 2 a 4 anos e multa. Parágrafo 1º. Não há crime se a captação é realizada por um dos interlocutores. Parágrafo 2º. A pena será aplicada em dobro ao funcionário público que descumprir determinação de sigilo das investigações que envolvam a captação ambiental ou revelar o conteúdo das gravações enquanto mantido o sigilo judicial. Artigo 11. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 12. Revogam-se as disposições em contrário.